Nós temos a forma da esfinge, e a forma da esfinge ela é hoje muito estudada pelos homens, e antigamente se falava que ela tinha aproximadamente 5.000 anos, o que já caiu por terra, porque outros estudos já descobriu-se que ela tem mais de 10.000 anos. Mas o que eu me debruço a perguntar e gostaria que você imaginasse agora, se você tiver um tempo para assistir esse vídeo, né? Imagine uma pessoa há 10.000 anos atrás. Ela não conhecia nada tão espetacular, tão grande quanto a forma da esfinge. Você imagina o que seria essa forma da esfinge para um ser humano tribal que vivia numa sociedade em que a sua estrutura mental ainda não tinha todo esse vocabulário que a gente tem, não tinha toda essa simbologia, todos esses significados. O misticismo, né, a crendice tinha uma força muito poderosa, né? Então, não havia uma visão científica de fatos das coisas, né? Coisas que até hoje perdura, né, que já tem sido explicado, como o Triângulo das Bermudas, onde aeronaves teriam desaparecido. Mas hoje se encontra razões magnéticas e outras explicações mais voltadas ao campo da ciência, dessa tradução do homem às leis naturais de Deus. Ou seja, temos uma infinidade de leis e essas leis são as que regem toda a força à nossa volta. Se você conseguir acessar esse entendimento das leis, tudo vai ficar muito mais fácil. Você não rompendo elas, quase sempre você terá sucesso nas outras coisas que você busca, que você faz, que você influencia. Respeitando as leis, você, lei de ação e reação, do plantio, e tem várias leis, principalmente o Caibalion fala muito sobre isso. Então, eu evito ficar entrando em assunto, porque acho que tem muito assunto já muito batido na internet. Mas uma coisa é clara que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Essas grandes formas, elas foram produzidas por uma classe dominante. Muito desse aspecto do poder, ele é quando está na mão das pessoas que têm um determinado poder, seja ele qual for, seja ele institucional, seja ele qualquer que for na face da Terra. A classe dominante vai impedir que a classe inferior, os subalternos, tenham acesso ao verdadeiro relacionamento que existe dentro da classe dominante. E é claro que a classe dominante tem suas crenças, e são fortes, e eles realmente são devotados a essas crenças poderosas. E esse pessoal, eles quase sempre querem assim, manter esse status, que não é somente um status, mas é fortalecimento dessa faixa de poder. E na cabeça deles, realmente a outra faixa, os arquétipos inferiores, são servos. Realmente são inferiores. Na lei divina, não. Eles não se conformam com isso. Eles realmente não querem acreditar nisso. Mas, se você pregar e dizer, olha, nós somos iguais, ele vai dar uma bela gargalhada. Ele vai falar, não, nós não somos iguais. Se coloque no seu lugar. Por quê? Porque é estabelecido um poder de crença, assim como eles têm a crença da superioridade, é imposto uma crença da inferioridade. Voltando à esfinge. Qualquer iniciado teria que ser apresentado diante da esfinge. E você imagina, seja 8.000 anos, 10.000 anos, não dá para precisar, mas hoje a ciência fala em 10.000 anos, essa esfinge, ela era pintada. Ela tinha as cores vívidas. Havia rituais próximos a essa esfinge. E esses iniciados
tinham a honra de se aproximar dessa esfinge, desse grande arquétipo. A partir deste momento, quando nós somos iniciados em grandes arquétipos, e eu sempre digo, quer mudar a vida de alguém, quer transformar a vida de alguém, leve essa pessoa para um lugar melhor. Sim, leve ela para um lugar, mostre para ela o tanto que um ser humano pode usufruir de bem-estar, coisa que essa pessoa às vezes não está acostumada. E daí em diante você vai ver que essa pessoa vai mudar 100%. A partir dali ela vai exigir da vida, a sua manifestação mental vai desejar aquilo que nunca desejou. E aí entra a lei da atração, a manifestação das coisas à nossa volta. E é por isso que nós estudamos isso. Eu montei essa playlist justamente para isso. Se eu quisesse agradar, eu ficava só fazendo vídeos sobre animal, composição de animal, que é o que a maioria quer ver. Esses vídeos são feitos e trabalhados para você que me acompanha, que chegou até aqui. Por favor, coloque um Carlos, eu estou aqui. Eu sei quem acompanha esse trabalho até o final. Voltando ao nosso tema e aprofundamento. Então, esses grandes arquétipos, essas grandes deidades, têm toda uma história por trás. No caso da esfinge, foi e é escondida da maioria da população o seu real significado. E é possível que vá permanecer por um longo tempo. Salvo se alguns cientistas, algumas pessoas hoje devotadas a investigar, revelar isso aí. Mas vou te dizer uma coisa, já tem uns 3 vídeos na internet que foi deletado. Esses vídeos foram deletados. Ou seja, falaram sobre os túneis que existem debaixo da esfinge. Esses vídeos foram deletados. Que havia uma espécie de túnel, que havia um possível mecanismo embaixo. Esses vídeos foram deletados. Chegou-se a fazer um outro vídeo falando que não existe nada disso embaixo dela. O grande e real significado que você deve guardar sobre a esfinge é o seguinte. A esfinge, ela representa essa classe dominante, que eu diria que antigamente se falava sobre um triângulo, que seria esse poder da, entre aspas, justiça, que seria estabelecida para os homens, superiores e inferiores. É claro que nesta justiça, os homens superiores ficam sempre numa posição favorável a de julgamento, e nunca o julgamento sai da classe inferior para superior, jamais, esqueça isso, né? E isso desde os tempos mais remotos. Isso é um dos pontos que eles querem esconder de você. Lembrando que são fatores terrenos, fatores desta dimensão, tá? Não vou entrar no critério, desculpa, das outras dimensões. Como eu disse, a questão é multidimensional. E essas pessoas, né, dominantes, alguns desses homens eram extremamente sábios. Dominavam geometria sagrada, dominavam todos os conhecimentos da astrologia, da astronomia, que foi o que deu o grande sucesso milenar da raça egípcia. Então não pense que a esfinge é só um capricho pessoal, é só uma deidade ali. Era algo muito maior. E esse algo muito maior existe ainda na mesma intensidade, na mesma forma de controle na Terra e na próxima dimensão, que é a mais próxima de nós, que você vê umbral e outras coisas mais.
Mas esses seres, eles acessavam essa outra dimensão, tiravam conhecimento dessa outra dimensão e favorecia essa outra dimensão também com esse rateio, né, com essa troca, com estes acordos. E a maior falha humana, que se diz, né, demônio, né, ser humano, demônio, anjo, demônio, seja lá a denominação demônio, é justamente, como diria o Despertar dos Mágicos, aquele que faz acordos. Ou seja, para Deus, a suprema personalidade universal, não existe acordo, existe leis, cumprimento de leis. Até você manifestar-se num estado elevado de espírito, demora para chamar a atenção da grande consciência, mas não é com acordos. Todo rateio, todo acordo está em dimensões inferiores. Mas quando se fala de classes dominantes, esfinge, classes de poder, é estranho que o conhecimento exista há muito tempo e ele permaneça exatamente como era antes, né? Exatamente a classe mantém um pensamento vigente. Medo da morte, medo da miséria, medo hoje do cancelamento, né, na sociedade. Vários medos estão incutidos em você, estão incutidos em mim, e isso nós temos que trabalhar muito para quebrar esta forma vigente de arquétipo, de ideia que temos dentro de nós. Nós temos uma forma arquetípica predominante dentro de nós que ela domina o nosso viver, que faz com que a gente sirva ao sistema da forma que a gente serve hoje. E todo mundo que consegue escapar um pouco disso atinge um nível de consciência um pouco maior, né? Um exemplo claro disso é quando nós temos a independência financeira. Você já percebeu como o controle sobre você diminui? Agora, quantos têm independência financeira? Quantos têm mais de um tipo de fonte de renda que faz com que a pessoa possa abandonar uma delas? Até mesmo um emprego. Se o patrão trata ela mal ou não valoriza o trabalho dela, ela diz: eu vou embora. E ela só vai voltar a trabalhar ali desde que seja valorizada, seja muito bem paga. E para isso, você tem que entender que arquétipos fortes se tornam-se necessários. São pessoas imprescindíveis. Quer fazer falta? Tenha uma profissão que ninguém tem. Quer fazer falta? Seja uma pessoa que ama como ninguém, que dá o afeto como ninguém. Ou seja, seja extraordinário em suas ações. Cause impressão, isso te tornará impressionante. O que é uma pessoa impressionante? É que sempre causa uma forte impressão. Aonde quer que vá, ela já moldou-se a ser assim. Ela já se moldou a essa transformação. Essa construção vem de uma ideia que você já cria sobre si mesmo. Mas ao passo que ainda você teme se aproximar da esfinge, você ainda está na crença daqueles súditos, dos que servem, dos que constroem, não dos que elaboram, dos que engenham. Quem construiu a grande pirâmide? As mentes que desenharam ela e calcularam? Ou foi a grande massa que carregava arduamente as pedras? Hoje já se encontrou vários ossos de trabalhadores das pirâmides. E qual foi a surpresa? Esses ossos da coluna desses trabalhadores estavam esmagados, porque por muitos anos pressionados, fazendo força, esses ossos tinham atrito um com o outro. Então, essas doenças que a gente tem de coluna hoje em dia, eram coisas muito comuns ao povo pobre do Egito. Mas tinha pão, tinha cerveja, né?
Foi encontrado grandes oficinas próximo desses lugares que faziam quantidade de cerveja absurda e pão. Então ali, servindo aquela classe dominante, aquela nova tecnologia que surgia naquele tempo, essa massa preferiu servir por cerveja e pão. E o conhecimento? O que aconteceu com o conhecimento? Por que o conhecimento não era dado? Eles trabalhavam, mas não tinham conhecimento. Eles tinham cerveja e pão. Então, depois de um dia de trabalho, em suas pequenas aldeias, eles cantavam, dançavam, assobiavam suas flautas e tomavam cerveja e comiam pão. E dormiam tranquilamente, como um bom trabalhador que está cansado. E amanhã, no outro dia, a coisa acontecia novamente. E assim sucessivamente. E esse ser humano, ele ia trabalhando, enquanto ele trabalhava, ele era útil até seus 35 anos, 40 anos. Aí ele começava a adoecer. Doenças de dente, doenças de coluna, ele se tornava improdutivo. Não tinha aposentadoria, não tinha previdência. A maioria acabava de um jeito ou de outro abandonando a vida, porque não tinha mais como se sustentar. A família mal tinha para eles. Então esses velhos ficavam com essas sobras. Então a vida se baseava no máximo até 40 anos. E quem vivia muito vivia 50. Já a classe dominante sempre percebeu que havia esse ciclo de nascimento e morte e usou isso. Algumas pirâmides não foram construídas de um dia para o outro. Demorou 30 anos. Então o lado sombrio deste conhecimento, poucos falam. As pessoas falam do lado exótico, do lado maravilhoso daquela construção, daquele poder. E aquele poder causava uma impressão arquetípica tão poderosa que causa até hoje. Até hoje, se você ver as imagens, se você imaginar o tamanho da esfinge, você pode realmente ter uma noção do que aquilo causava, aquele mistério, aquela coisa que estava cercada e ninguém ousava se aproximar, pois era perigo de morte. Se você fosse pego olhando ritos, se você fosse pego ali mexendo no que não podia, você era morto. Esses soldados eram altamente treinados para que você não chegasse perto daquilo. Mesmo aqueles soldados tinham o limite de conhecimento e de observação. Uma fronteira que somente a sacerdotal entrava. E faraós e reis, aquela questão. Poucos. E alguns eram levados, alguns iniciados, sim, atravessavam essas fronteiras, faziam treinamento nos túneis, e aí sim, eles estavam prontos a ser mais um defensor desta classe dominante. E mesmo assim, começava ali, por baixo. E aí essa pessoa ia galgando. Eu fiz uma série de vídeos aqui sobre a pirâmide de poder social, e ela é uma cópia exata da mesma pirâmide que existia no passado. E essa pirâmide, esses seres quando vêm num planeta, em um lugar, nascem ou aparecem, eles fazem a mesma coisa. Pois detêm o quê? O conhecimento. Então, se você detém o conhecimento, você já começou a sair na frente. Você já começou a entender muito mais. E aí, você talvez no começo não consiga ainda se livrar da sistemática que te é imposta, como é hoje. Hoje tem uma sistemática muito forte aí, mas você pode vencer isso. Fácil não é, já sempre falo para vocês, mas é possível. Tem que ter vontade, tem que criar, tem que trabalhar com a imaginação, tem que trabalhar com a maquete pessoal, tem que trabalhar inclusive com a lei da atração para entender a lei vibratória.
Trabalhe com a lei vibratória e você vai perceber que as coisas vão mudar. Mas você tem que ser um aluno disciplinado. É 24 horas controlando o pensamento, se tornando fixo. Aí você vai moldar o seu ser de outra forma. E se moldando de outra forma, você começa a mudar a realidade do lado de fora, porque você está fazendo uma mudança interior. E aí sim fica fácil. Aí quando alguém olhar nos teus olhos, vai perceber que você já não é mais a mesma pessoa. Quando ver suas atitudes, vai perceber que você já não é mais a mesma pessoa. Você mudou, você está diferente. E isso é o que nós temos que trabalhar agora. Não é depois, é agora. Nós temos que vencer a esfinge. Então toda vez que você ver a esfinge, lembre-se que esse arquétipo de dominação existe até hoje na sociedade. A sociedade não quer que você entenda, a sociedade superior. Ela não quer que você entenda, às vezes, o nível de banalidade que existe entre eles. O nível que, às vezes, de moral, de justiça, que, às vezes, existe muito mais na classe inferior, pois eles se ajudam, entendem o sofrimento, entendem o lado humano da coisa. A classe dominante, não. Ela quer que o sistema permaneça. Será que o sistema político hoje é a esfinge que não querem que a gente conheça? E que mantém aquela mística? Será que vai cair a esfinge? Ou ela vai permanecer por milênios? Mesmo de forma decadente, sem cor, mas vai estar lá. Pense um pouco nisso. Faça uma reflexão. E veja se faz algum sentido para você. Se esse vídeo tocou o seu coração, é porque você consegue compreender as manobras que existem hoje em cima da nossa sociedade. Que as empresas impõem, às vezes, sobre seus subalternos. Que as instituições, às vezes, impõem sobre as pessoas que estão ali dentro. Tente crescer. E você vai começar a sentir dificuldades das quais você não estava acostumado. Mas eu devo dizer que vale a pena. Vale a pena entender. Primeiro que você desmistifica. Algumas coisas das classes dominantes não são tão boas quanto parecem. Às vezes há um preço moral, há uma perda da liberdade interior de pensamento só para você estar ali. E não vale a pena. Na minha visão, não vale a pena. Então, a liberdade é sua e deve permanecer sendo sua, tão somente sua. E para encerrar, eu volto naquele rapaz que imagina-se na frente, aquela sacerdotisa que se imagina na frente da esfinge. O que era há 10 mil anos atrás. E você vai entender como os arquétipos eram usados e são usados até hoje. Hoje existem as esfinges dentro de nós. As esfinges hoje. Não é só uma, é as. Vamos atravessar esse limite e aprender aquilo que tem que ser aprendido. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.